Mais ou menos uns 20 anos atrás, me convidaram para dar aula sobre arbitragem e mediação. E era uma coisa muito nova. Tinha começado o doutorado, então resolvi me envolver, estudar, me preparar e descobri que era algo que me encantava, algo que realmente tinha um potencial enorme, era algo que eu sentia que poderia transformar a maneira como as pessoas solucionam os conflitos no país. Então, a partir dali, eu fui me dedicando, estudando, dando aula, participando de eventos, investindo na formação, que é algo que é muito importante, e aí estou aqui hoje. Hoje as pessoas estão mais abertas para a ideia da arbitragem. Existe um movimento crescente de profissionalização, existe um diálogo muito próximo entre esse movimento de expansão da mediação, da conciliação com o uso da arbitragem, porque de fato há um diálogo, uma conexão entre essas várias formas de lidar com os conflitos, de gerir os conflitos. Então é mais fácil falar, existe uma expectativa positiva. A gente passou por várias fases, por períodos inclusive de muita desconfiança em relação à arbitragem. Eu acho que hoje a gente está caminhando para um momento mais positivo, de mais abertura, de expectativa. E eu acho que isso também tem uma relação muito direta com o investimento que muitas pessoas têm feito na profissionalização, na preparação, na oferta de uma infraestrutura adequada para oferecer uma resposta mais adequada, profissional. Então, acho que a gente está caminhando para um futuro bem mais interessante. Eu acho que não, o fato de a gente estar no Nordeste não gera nenhuma resistência específica relacionada à nossa história, ao nosso povo, à nossa cultura, não. Pelo contrário, eu acho que nós somos um povo do diálogo, a gente gosta de conversar, de conviver com as pessoas, né? Acho que a gente tem essa dinâmica e isso cria um ambiente que é propício para a construção de soluções que sejam dialogadas. Então, apesar da arbitragem não necessariamente precisar desse diálogo mais intenso como a mediação, mas a gente transita entre essas diversas formas técnicas dentro de um processo arbitral. Então, eu acho que não tem essa resistência. E o que ainda a gente pode perceber é que à medida que há na verdade, existe eu vou chamar assim, de um ecossistema de gestão de conflitos muito plural. E no campo empresarial, por exemplo, eu acho que à medida que a economia do Nordeste vai se tornando mais diversificada, mais pujante, mais integrada internacionalmente, a tendência é que os empresários, as empresas, elas se tornem também mais abertas à arbitragem, porque a arbitragem é um modelo internacional de solução de conflitos nos segmentos empresariais. Não é a solução judicial. A solução judicial ela tem o seu lugar, não há dúvida. A gente precisa da solução judicial. Mas para a maioria das empresas que tem seção internacional, que tem cadeias produtivas que integram muitos países, a arbitragem é a solução que melhor se encaixa. Então, eu acho que no segmento, principalmente no segmento empresarial, há uma tendência a gente crescer no uso da arbitragem. Então, eu acho que aqui no Nordeste a gente tem que construir um espaço que permita que as arbitragens sejam feitas aqui, porque nós temos as empresas, nós temos os negócios, a economia circulando, então, e os conflitos também acontecendo. Então, a gente pode oferecer uma experiência aqui dentro do Nordeste.
E aí, principalmente, se a gente observa que grandes empresas internacionais estão se estabelecendo, né, como no PECEM, a gente tem ali o Porto, Siderúrgica, várias iniciativas, entre outras, que estão aí, que são iniciativas de empresas globais. Então, e a gente estudando essas empresas, a gente percebe que essas empresas são usuárias da arbitragem, então aí trabalhando porque elas precisam continuamente lidar com fornecedores que estão em outros países, fornecedores que têm inserção em vários locais. Então, a gente percebe que existe um espaço muito grande para oferecer arbitragem aqui no Ceará. Olha, eu acho que o que a gente pode esperar é uma, uma experiência mais diversificada de solução de conflitos. Então, a gente vai superar esse período de soluções únicas e uniformes para tudo. Então, tanto aquela fase de dizer que tudo é judicial, ou que a mediação vai resolver tudo, a conciliação vai resolver tudo, ou a arbitragem vai resolver tudo. Não. A gente tem que entender que para cada tipo de conflito, para cada tipo de relação, a gente tem formas mais eficientes para lidar com esse conflito. Então a gente vai construir no futuro próximo uma experiência que seja uma experiência mais diversificada, em que a gente tenha aí um arsenal de opções e a gente vai encontrar a melhor solução para ser aplicada naquele conflito. Então é um mundo de diversidade, de pluralidade de opções que vai gerar eficiência. Eu acho soluções melhores, soluções mais ágeis, soluções de qualidade. Então acho que esse é o futuro.